As independências na América Espanhola. A partir do século XVIII, o antigo sistema colonial entrou em crise. Com o triunfo de movimentos liberais burgueses, com a Revolução Industrial, a independência dos Estados Unidos da América, a Revolução Francesa, além da filosofia iluminista, difundia-se uma nova ordem de valores políticos e econômicos calçados no liberalismo político e econômico. O capitalismo industrial deslocava o setor de acumulação de capital do comércio para a produção e exigia o livre mercado, indispensável para a obtenção de matéria-prima e escoamento de produtos industrializados. Ora, fica evidente que os monopólios comerciais simbolizados no Pacto Colonial representavam um entrave ao desenvolvimento capitalista, minando a estrutura colonial montada pelos países ibéricos na América. Para países como a Inglaterra e os Estados Unidos era desejável que as colônias rompessem com suas metrópoles, ficando livres economicamente aptas a integrarem a esfera de influência desses países. Por isso, ingleses e norte-americanos foram favoráveis às independências. A Inglaterra já havia contrariado a ideia de intervenção armada da Santa Aliança na América, após em 1823, a doutrina Monroe, sintetizada na expressão América para os americanos, contribuindo para os movimentos de independência na América. Internamente, na colônia, os ideais liberais advindos da Europa e dos Estados Unidos exerciam influência nas elites crioulas, que tinham nos chapetones, que eram os espanhóis de origem, e no domínio espanhol um obstáculo ao seu desenvolvimento. A metrópole limitava o desenvolvimento de atividades manufatureiras, o comércio e os acessos a cargos políticos da elite crioula, gerando um clima de descontentamento em que os ideais de liberdade, sobretudo iluministas e norte-americanos, ganharam força. Na Europa, a França napoleônica invade Espanha e põe no trono o irmão de Napoleão, José Bonaparte, enfraquecendo a metrópole espanhola. Na colônia, os crioulos intensificaram seus desejos de liberdade, formando as juntas governativas, assumindo a administração colonial. Todavia, a partir de 1814, a derrota napoleônica e a aliança entre Espanha e Inglaterra fizeram com que os espanhóis reprimissem os ensaios de independência na América Espanhola. Embora tenham ocorrido movimentos de independência vitoriosos até 1815, a intensificação das guerras de independência ocorreu entre 1817 e 1825, sob liderança de membros da elite crioula, como Simón Bolívar e José de San Martín. Comandando suas tropas, Bolívar auxiliou nas independências da Venezuela, do Equador, da Bolívia e da Colômbia. San Martín, argentino defensor de um regime monárquico, foi importante nas independências da Argentina, do Chile e do Peru. Bolívar, venezuelano, foi o mais importante libertador e autor de propostas inovadoras na época. Defensor do republicanismo, advogava a união política dos países independentes, a exemplo da tentativa da criação da Grande Colômbia, que iria reunir em uma unidade política os territórios da Venezuela, do Peru, da Colômbia, do Panamá e do Equador. No Congresso do Panamá, em 1826, Bolívar propôs a união política dos estados hispano-americanos, a chamada Grande América. No entanto, os ideais unificadores de Bolívar não se concretizaram. Isso ocorreu, em parte, pela oposição das oligarquias regionais lideradas por chefes locais, geralmente oriundos da elite crioula e que desempenharam papel de liderança nos combates pelas independências. Contando com simpatia local, esses chefes locais, chamados de caudilhos, eram autoritários, paternalistas e disputavam o poder em nível local e regional, opondo-se ao ideal de Bolívar. A Inglaterra e os Estados Unidos também se opunham às ideias bolivarianas, pois uma unidade política hispano-americana seria obstáculo às pretensões de domínio econômico. Assim, a América Hispânica independente esfacelou-se em pequenas repúblicas, exceto o México, que teve um curto período monárquico. Em relação às independências, destacamos: o Paraguai tornou-se independente em 1813, com a liderança do crioulo e caudilho Gaspar Francia. A Argentina proclamou a independência em 1816, mas consolidou-se como Estado independente após lutas de Manuel Belgrano e San Martín. O Chile contou com a liderança de Bernardo O'Higgins após a independência, em 1818. O México iniciou sua independência com forte participação popular camponesa, no ano de 1810, sob liderança de Miguel Hidalgo, Padre Morelos e Vicente Guerreiro. Propondo o fim da escravidão,
a igualdade e expropriação dos grandes proprietários, o movimento enfraqueceu-se devido à oposição da elite crioula. Em 1821, Augustin Iturbide aliou-se a Guerreiro e manipulou as classes populares. Foi proclamado o Plano de Iguala, que estabelecia a independência mexicana, o respeito à propriedade, a adoção da monarquia e igualdade de direitos entre crioulos e espanhóis. O trono oferecido a Fernando VII, rei espanhol que vivia uma forte reação de cunho liberal em seu país. Contudo, no ano seguinte, Iturbide se declarava imperador do México. Uma revolta republicana derrubou o imperador e instalou a república. Em 1824, finalmente o México consolidava sua independência com a eleição do general Guadalupe Vitória para presidente. Assim, embora iniciada pelas camadas populares, a independência mexicana também se completou com as elites crioulas, que mantiveram inalteradas a estrutura social e econômica que lhes privilegiava. O Haiti, sob domínio francês desde a conquista da Espanha por Napoleão, tinha uma economia centrada na produção de açúcar com mão de obra escrava negra. Influenciados pela Revolução Francesa, os negros haitianos fizeram uma revolta, exigindo liberdade e igualdade. Em 1804, os revoltosos conquistaram a independência, instituindo uma república negra e perseguindo uma minoria branca opressora. A rebelião no Haiti gerou temores nas elites escravocratas de outros países, como o Brasil. A Inconfidência Baiana de 1798 teve influência da independência do Haiti. As independências não significaram autonomia econômica nem liberdade e igualdade para todos os habitantes da América Hispânica. Substitui-se a dominação monopolista espanhola pelo domínio econômico inglês e norte-americano, fornecendo matéria-prima e consumindo os manufaturados ingleses. Os ideais iluministas não foram estendidos aos escravos e aos índios, mantendo as estruturas de dominação, nas quais se salientam os chefes locais, os caudilhos. E assim concluímos a apresentação sobre as independências da América.